Boa tarde, tudo bem? O que é uma reunião de pais de sucesso? Hoje o canal Aloxi vai falar exatamente isso. Eu trago aqui 10 passos importantes para que você consiga ter uma reunião de sucesso na escola. Eu sou Silvana Barbosa, você está no canal Aloxi. Aproveita, já se inscreve no canal, assim você recebe todos os vídeos e deixa o seu comentário. E aí você vai estar ajudando o canal a trazer mais coisas que seja do seu interesse. Então vamos lá. O que é uma reunião de sucesso? Uma reunião de sucesso é uma reunião que tem a participação do pai, então a presença desse pai. A presença desse pai vai estar trazendo mudança no comportamento desse aluno. E essa mudança vai trazer melhora na sua condição de aluno. Ele vai ter um rendimento melhor no próximo bimestre. Então é esse o objetivo da reunião de pais, é melhorar a condição de aprendizagem dos alunos. Então, se a gente conseguir atingir isso, ótimo, a gente conseguiu ter uma reunião de sucesso. É fácil fazer isso? Não, é difícil. Por quê? Porque a gente está falando de muitas pessoas. Uma sala tem entre 30, 35, 40 alunos. Como eu mobilizar esses pais? E como eu trazer com que aquilo que eu fale seja ouvido por esse pai? E como eu fazer com que foi ouvido pelo pai seja passado para o aluno e ele consiga ter um melhor rendimento. Então, esse procedimento ele não é simples, mas ele é possível de ser feito sim. Quando a gente tem as crianças menores, a presença do pai na reunião ela é muito mais fácil. Por quê? Porque a criança menor, o pai se sente mais seguro de participar ali e ouvir exatamente aquilo que os professores estão falando, até porque o aluno não consegue passar muito claramente o que acontece na escola. Os alunos vão crescendo, vão ficando independentes, mais maduros, ótimo. Mas aí o pai também começa a se afastar da escola e isso não é interessante. O interessante é que o pai acompanhe todas as reuniões de pais, que são em torno de 3 ou 4 por ano. Assim o pai de fato vai estar ali muito próximo, né, dos estudos do seu filho. Então é importante que essa presença aconteça, mas ela nem sempre é fácil. Por isso que eu trouxe esses 10 passos. Então vamos lá. Primeiro passo, agendar com antecedência. Importantíssimo. Se você consegue ter uma agenda anual, nos dias da reunião, o pai se organiza, fica mais fácil. Todo mundo trabalha. A maioria das pessoas trabalham fora. Como que ela vai perder um dia de trabalho, uma tarde de trabalho, uma manhã de trabalho, se ela não sabe quando vai ser? E não dá para de última hora você definir a reunião de pais e o pai virar. Não, o pai não virá nessa condição, né? Então, a não ser que seja uma situação específica, mas não é o caso que a gente está falando aqui. A gente está falando daquelas reuniões periódicas que acontecem todo bimestre nas escolas. Segundo, ter o dia e horário marcado com antecedência, não só o dia, mas este horário, ele é extremamente importante e que esse horário seja possível do pai participar, né? A maioria das pessoas trabalham durante o dia, então a reunião ela precisa acontecer à noite ou no final de semana. Ah, mas a escola não trabalha nesse período. Ok, mas então a escola tem que ter clareza de que a presença do pai não vai acontecer, mas pode acontecer de outra forma. Hoje em dia, pode até acontecer de forma virtual, que talvez seja aí uma alternativa, né, para as novas reuniões de pais. Os pais que não conseguirem comparecer presencialmente, eles tenham essa oportunidade, né, de um outro remarcamento. Terceiro passo, ter uma comunicação clara com esses pais. Quando o aluno é pequeno, ele tem a agenda. A agenda você vai lá e cola o bilhetinho. E o pai geralmente assina essa agenda. Mas como eu já falei, o aluno vai crescendo. E esse bilhetinho, às vezes, ele não vai colado. Às vezes o aluno não tem mais agenda. Às vezes ele nem entrega, né, esse bilhetinho para o pai. Então, é importante que esse comunicado seja espalhado, por exemplo, pelo bairro. Coloque na padaria, coloque no açougue, na farmácia,
o pai vai estar circulando e aí ele vai lembrar da reunião de pais, ou então ele vai falar, olha, tem reunião de pais, deixa uma faixa na frente da escola, ou use o grupo do WhatsApp, internet. Então, existem hoje novas maneiras de se comunicar que são importantes. 4. O atendimento, quando vai se falar sobre nota, frequência e comportamento, é importante que seja individualizado, né? Não dá, hoje em dia, para você falar assim, em público, sobre o comportamento e o rendimento de cada criança no meio de todo mundo, porque ninguém gosta de ouvir alguma coisa desagradável do seu filho em público. Não é agradável, não é legal. Você vai ficar constrangido. E se não falarem nada de desagradável do seu filho, mas elogiarem uma outra criança, você vai ficar com a pulga atrás da orelha. Por que aquela criança foi elogiada e meu filho não? Então, essa comparação, se você está atendendo de forma individualizada, ela não vai acontecer. Então, a chance de você ter fracasso aí é menor, né? Então, vamos trabalhar com o que vai te dar mais sucesso. 5º, presença de mais do que um professor na sala. Então, é importante isso. Um professor, ele vai ter um ponto de vista, apesar de ele estar lá com as fichas, mas ele tem o olhar dele. 2 professores, você consegue ter olhares distintos para o mesmo aluno. O pai fica mais satisfeito. E se o pai conseguir ter acesso a todos os professores, melhor ainda. Quanto mais acesso esse pai tenha às pessoas que trabalham com as crianças e adolescentes, mais seguro esse pai fica. 6º, as informações dos alunos, elas precisam estar atualizadas. Então, o professor que está lá na frente da reunião de pais, ele precisa saber a frequência de todas as disciplinas, se o aluno é disciplinado ou indisciplinado, se ele houve ocorrência, se ele foi chamado à atenção, toda a ocorrência que aconteceu ali com aquele aluno, ou se ele está muito apático, se ele está muito elétrico, o professor precisa ter para passar para esse pai. 7º, depois que você fala, né, tudo que você precisa falar para esse pai, você precisa dar um norte para ele. Olha, seu filho, ele está assim. Para ele chegar aqui, que é o nosso objetivo, eu sugiro que você coloque ele para dormir mais cedo, porque de manhã ele está muito sonolento. Ou então, aumente o período de estudo do seu filho. Ou então, olha, seu filho está muito ansioso com as provas, talvez ele precisa fazer um esporte a mais. Então, incentive ele para fazer, além da educação física, alguma atividade esportiva que tenha, né? Talvez no bairro ou em algum lugar. Olha, seu filho tem uma habilidade para dança, para música, sabe que na casa de desenvolver isso? Então, o professor, ele precisa dar um conselho realmente, porque a gente não quer que o aluno tenha um rendimento melhor no próximo bimestre. Então, para ele ter um rendimento melhor no próximo bimestre, ele precisa ter uma receita. Então, é importante o professor passar esta receita, e nem sempre é estudar mais, às vezes muito pelo contrário. Olha, seu filho está precisando de lazer, né? Olha, seu filho está se sentindo muito oprimido. O professor tem essa visão, seu filho está muito apático, talvez essa criança precise ir no médico. Então, o professor precisa aí ajudar, né, nessa orientação profissional com os pais. 8º, acho importante o aluno participar da reunião, sempre, desde os pequenininhos. Por quê? Você está falando, né, dele, da pessoa. E ela precisa, não é nem questão de se defender, mas ela precisa entender o que está acontecendo. Ela precisa ter esse feedback de como que o professor vê, né, o estudo dele, o rendimento dele. É lógico que tem exceção, tem situação que tem que ser conversado em particular, mas é na exceção e não na regra. Na regra, no meu ponto de vista, sim, o aluno precisa participar, precisa colocar naquilo que ele pensa também, né? Eu acho que a gente amadurece com essa relação. 9º, ouvir os pais. Então a gente tem que ter um tempo de ouvir o pai. A gente falou um monte de coisa, despejou um monte de coisa, tá? E aí, qual que é a devolutiva do pai? O aluno piorou, o aluno está com problema, o aluno está indisciplinado. Pai, e aí? O pai pode até dar uma justificativa.
aconteceu isso na minha casa e nós perdemos aí um pouco o controle, mas logo a gente vai tentar colocar no eixo. Olha, eu fiquei desempregado, então eu tô realmente muito estressado, então acredito que seja resultado de tudo isso. Nossa, eu mudei de emprego, então os meus horários estão diferenciados, eu não tô conseguindo acompanhar de forma adequada. Esta devolutiva, ela é importante para a escola, para o pai que vai se sentir ouvido e para o filho que está ali presente, para que ele perceba que o estudo dele não é só ele, é ele, a escola e os pais. É esse tripé que precisa acontecer de forma integrada. E o último, que o ambiente seja agradável. O que é um ambiente agradável? Primeiro, os pais não podem chegar numa reunião e ficar lá esperando, né, horas e horas e horas para ser atendido. Por isso a importância de você ter os seus horários diferenciados, que ele tenha lugar para sentar, que ele tenha lugar para beber uma água, usar um banheiro. Se tiver um café, um chá, ótimo, mas pelo menos que ele se sinta acolhido, né? Que ele se sinta importante, que tenha alguém que direcione, que ele chegou na escola, pergunte se está na reunião de quem, né? Quem é seu filho. Às vezes o pai não sabe qual que é a sala, tranquilo, né? Porque ele está tão atabalhoado com um monte de coisa, e alguém para orientar realmente, alguém para recebê-lo, para que ele não chegue e não se sinta perdido ali no ambiente escolar. Então essas são as 10 dicas, os 10 passos que o canal Aloxi deixa para você. Espero que você tenha gostado. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários como tem sido a sua experiência de pais na reunião de pais e de professores na reunião de pais. Obrigada pela presença e até o próximo vídeo. Até mais!